Hoje, às 11 horas da noite, o Reino Unido vai finalmente sair da União Europeia, após essa novela que dura quase 4 anos, após o primeiro referendo em 2016, quando 52% da população do Reino Unido votou para saírem da União Europeia. Finalmente esse dia chegou e hoje o Reino Unido vai tomar esse passo rumo a um país mais livre, mais soberano e com maior controle sobre suas próprias decisões. O debate acabou ficando muito confuso aqui no Brasil, teve muita desinformação, as pessoas não estavam entendendo direito quais eram as razões que motivaram o povo do Reino Unido a querer sair da União Europeia, então vamos esclarecer alguns pontos aqui. Muita gente falou que a principal motivação era xenofóbica, que os britânicos queriam impedir a imigração para o Reino Unido, queriam ter maior controle sobre as fronteiras. Mas esse não foi o principal argumento a favor da saída da União Europeia. Segundo uma pesquisa realizada no Reino Unido, metade dos britânicos votaram a favor da saída da União Europeia para recuperar a soberania do país. Esse é o principal ponto. O Reino Unido, assim como todo país que faz parte da União Europeia, perdeu a sua soberania. Só no Reino Unido, 60% das leis eram leis da União Europeia e não feitas no Reino Unido. Então isso é uma perda de soberania total. Imaginem que aqui no Brasil nós tivéssemos submetidos a leis que estavam sendo desenvolvidas na Argentina, no Paraguai ou em outro país por um bando de burocratas sem entenderem a realidade do país. Era exatamente isso que os britânicos estavam sentindo. Outro ponto muito importante é que o objetivo da União Europeia, a razão dela existir, foi mudando ao longo do tempo. Quando o Reino Unido entrou na União Europeia, na década de 70, a ideia era apenas ter um acordo de livre comércio, de melhorar as relações comerciais entre os países da Europa. Mas ao longo do tempo, a União Europeia foi se tornando um projeto de concentração de poder para construir uma supernação com bandeira própria, hino próprio. Agora estavam com o projeto de ter um exército próprio e leis próprias, ou seja, seria um grande país que englobaria todos os países da Europa, concentrando o poder em Bruxelas. Então esse era o desconforto dos britânicos e que sem dúvida outros europeus também têm, que as suas vidas estão sendo guiadas por burocratas tomando decisões no Parlamento Europeu em Bruxelas, que não tem nada a ver com o seu país, com os seus costumes, com as suas tradições. Então esse foi o principal ponto que motivou a saída do Reino Unido da União Europeia. Então o ponto central é: o Brexit nada mais foi do que a tentativa de recuperar a soberania do Reino Unido. O povo britânico votou favoravelmente e agora a expectativa deles é que outros países façam o mesmo movimento. Obviamente a União Europeia dificultou ao máximo as negociações, eles saíram sem ter um acordo com a União Europeia, o que pode ter um impacto econômico negativo para o Reino Unido, porém essa foi a decisão que tomaram e a União Europeia tinha que se proteger, porque se deixassem fácil a negociação para o Reino Unido, poderia motivar outros países a quererem fazer o mesmo. Então eles endureceram as negociações e agora o Reino Unido vai ter que buscar acordo de livre comércio, não só com a União Europeia, mas com outros países ao redor do mundo, como já estão fazendo, inclusive, com o Brasil. Então, parabéns, Reino Unido, a vontade do povo foi cumprida e parabéns, Boris Johnson, porque ele foi eleito exatamente para avançar com o Brexit e conseguiu cumprir a sua missão no dia de hoje.